Amigos, bem-vindos. Mais um aposto. Aposto para domingo. Aposto para domingo, só tralha aqui. Reparem, Deadpool, Deadpool. Está a dar sorte, Deadpool. Portanto, um dia em que tivemos acompanhamentos na roxinha, naquela que não podemos mencionar, nos vídeos do YouTube. Uma boa entrada no jogo do City HT, no golo. Fomos buscar um canto. Não fomos tentar ir buscar o over, não veio, o over limite. Fomos buscar cantos, vieram. Trabalhamos bem. Qual foi o jogo que nós trabalhamos bem também? Deixem-me aqui ver. Em termos de live, fomos buscar cantos HT no Leverkusen com o Hoffenheim. Fomos buscar o mais do e meio, o over à frente no Berlim Stuttgart, mas o primeiro que se diz o golo, quem acompanhou a stream, o golo do Stuttgart não quis sair. Tentamos ir buscar um golo HT no Burnley, não veio. Logo aos 1 minuto e meio de segunda parte marcou o Burnley. Tentamos ir buscar cantos no Leverkusen com o Hoffenheim, uma das piores entradas do dia. Fomos buscar o over HT no Arsenal. Fomos buscar um 3,5 no Nacional da Madeira Sporting. Fomos buscar agora o HT no Milan com o Cremonese. E tentamos uma moeda em cantos aqui na segunda parte. A nível do que falamos, em termos de prognósticos, fazer só aqui um pequeno rescaldo do que vos mencionei no aposto de ontem. Muito rapidamente, que isto é suposto de fazermos o rescaldo de outra maneira, não diretamente no vídeo. Ainda está jogos a decorrer, os jogos estão a ser interessantes. Já vamos continuar a trabalhar no Telegram, está na descrição, ok? Grupo gratuito, não se preocupem, não há aqui nada pago, aqui promete ser trabalho, nada mais do que isso. Gols marcados em ambas as partes no City com o Tottenham e mais 4.5 anos HT não vieram, no Arsenal com o Leeds vieram os gols em ambas as partes. Em termos de, deixem-me só confirmar, vieram os gols em ambas as partes para o Arsenal, deixem-me só confirmar aqui os cantos, Inglaterra, Arsenal, estatística, HT, tivemos 3 cantos, portanto não tivemos os cantos, nem o over 3,5 no jogo, nem do Arsenal. O Burnley com o Santos, o mais do meio que falei, aconteceu. O Frankfurt com o Werder Bremen, gols marcados em duas partes, o mais do meio. E o tal 2,5 que eu também falei, vieram. Até sobraram. Leverkusen com o Hoffenheim, gols marcados em duas partes, mais 2,5 veio. O Arouca está a jogar agora, o Benfica está a jogar. E o Nacional Sporting não marcou em ambas as partes, mas houve gols marcados em ambas as partes. E acredito que tenha muita gente trabalhado cantos a favor, por exemplo, do Sporting durante o jogo. Foi uma tendência, sobretudo quando o Nacional também ficou com 10. Veio a nossa odd espetacular disto aqui que até vos vou mostrar para não estarmos aqui a perder muito tempo com este tipo de coisas. Portanto, quem está no Telegram, novamente o grupo está na descrição, fizemos uma múltipla com gols marcados em ambas as partes ou mais 2,5 no Eintracht Frankfurt Werder Bremen, gols marcados em ambas as partes, mentira, desculpem. Ambas marcam mais 2,5 entre o Frankfurt e o Werder Bremen, ambas marcam ou mais 2,5 entre o Heidenheim e o Wolfsburgo, ambas marcam mais 2,5 entre o Leverkusen e o Hoffenheim e ambas marcam mais 2,5 entre o St. Paulo e o Dortmund. Quase não vinha, né? Quase não vinha. 3-3. Excelente entrada que fizemos no Telegram, ok? Está na descrição. Essa odd é da mybest.bet, a casa que está a dar free bets neste momento, estamos a oferir 99, toda a informação nas minhas redes sociais ou nas descrições. Sem grandes demora, vamos para o que interessa. Mainz, Colónia. Estamos a falar do Mainz, está a meio de uma jornada europeia, perdeu por 2-1 com o Rosenborg no acesso à Liga Europa, não, Conference League. Mainz a 1.85, empate 3.71, Colónia 3.91, mais de meio 1.25, mais 2,5, 1.80. E estamos a falar de gols marcados em umas partes a 1.73, para mim pode ser uma das odds do dia. Se formos a ver, em termos de confronto direto, 82% das vezes pintou o over 0.5 HT, 82% das vezes houve over 1,5. Curiosamente, o under 2,5 pintou o over 2,5 pintou em menos metade dos jogos e ambas marcam entre estas equipas pintou em 73% dos jogos. Para mim, a odd que eu gosto mais, além do mais de meio 1.25, gosto muito da questão de gols marcados nas partes a 1.73. Claro que isto aqui ainda se vai basear em jogos da época passada, mas nós fomos aqui a ver, em 50% dos jogos o Mainz marcava e marcou gols em ambas as partes, 90% das vezes deixava lá sempre o seu golinho. Nós fomos aqui a ver as médias de primeira parte de marcar quase 0.8, nas segundas partes 0.9, sofrer 0.6. Colónia sofre mais nas segundas partes do que propriamente nas primeiras. Portanto, jogar aqui um bocadinho com essa questão, para mim, gosto muito do gols marcados nas partes a 1.73. Jogar aí um bocadinho com isso. Claro que isto ainda vai ter jogos relacionados com o ano passado, mas reparem, marcou, não marcou. Em 10 jogos de Bundesliga, os últimos, não, mais de 10 jogos em casa, obviamente que isto são dados do ano passado e as coisas mudam um bocadinho de figura, o Mainz marcou sempre à exceção de um jogo. Ok? Portanto, gols marcados nas partes a 1.73. Palace contra Nottingham, agora para a Premier League. O vídeo vamos abordar menos jogos. Eu sei que há La Liga, eu sei que há Série A, mas estamos a abordar mais aquelas ligas que eu disse que ia abordar mais para me especializar nelas. Tugão, né? Liga Portuguesa, Premier League e Bundesliga. Não quer dizer que não trabalho outros jogos, querem pré, querem live, mas focar-me sempre mais nisto.
Palace contra Nottingham Forest. Estamos a falar de um Palace a 2.45, empate a 3.21. Nottingham Forest a 3.0. Estamos a falar do mais do e-mail a 1.36, gosto da odd. Mais 2,5, 2.20. Mercado claramente a favorecer o under e não o over. E gols marcados em ambas as partes, code espetacular de... Passo-vos já aqui a informação. Gols marcados em ambas as partes no Palace. Dê-me aqui um segundo, por favor. Ora bem, Premier League, Palace, estamos a falar de golos marcados em ambas as partes, 1.93. Estamos a falar de um Palace que vem de empatar a zeros no arranque da Premier League contra o Chelsea fora. Venceu em casa o Fredrikstad em termos de europeus por 1-0 apenas, foi 0-0 para o intervalo. Estamos a falar do Nottingham que arrancou o campeonato da melhor maneira possível, 3-1 contra o Benfica. Sim, o Palace também ganhou a Supertaça nos penaltis. Em termos de confronto direto, em apenas 2 dos 6 jogos que tiveram, houve a 0.5 HT. O over 1,5 só pintou em metade dos jogos, mas acredito que amanhã pinto. Palace joga em casa, Nottingham que até teve um arranque bastante auspicioso a vencer em casa a equipa do Brentford, e há aqui alguma intranquilidade do que é que pode acontecer entre o Nuno do Espírito Santo, se continua ou não. O over 2,5 só pintou 0% das vezes. Aqui vou apenas ficar pelo mais do 1,5 a 1.36 e mais 3.5 anos HT a 1.34. São duas equipas muito propícias para cantos. Claro que este dado ainda é relacionado, que é para a passada. Média a favor do Nottingham 2.5 contra 2.4. O Nottingham é das equipas da Premier que mais forçava o jogo pelos corredores e muito cruzamento para dentro da área e muito ataque pelos corredores, procurando sempre ou o cruzamento ou a tal questão do overlap dos laterais, o que pode originar cruzamentos e pode haver cortes e cantos e remates que podem desviar, etc. Portanto, gosto mais 3,5 HT cantos a 1.34 e gosto mais do 1,5 a 1.36. Parecem modos engraçadas. Olhando ao que o mercado está a dar em termos de odds, aqui o handicap mais 0.75 a favor do Palace também parece-me interessante, sinceramente, tendo em conta a odd que está neste momento disponível para, em termos do que está a ser agora o mercado. Continuando por Inglaterra, Fulham contra Manchester United. Estamos a falar de um Fulham que vai jogar em casa, um Fulham que está com odd 3.40, empate 3.50, Manchester United 2.10. Temos confrontos diretos, quase 60% das vezes over 0.5 HT, 75% das vezes over 1,5, 60% quase 100% das vezes over 2,5, quase 70% pintou o ambas marcam. O Fulham começa a empatar em casa do Brighton a uma bola com o golo a sair praticamente no último lance do jogo num canto. O Man United que perde com o Arsenal, mas merecia algo mais do jogo. Aqui não vamos inventar muito o que é a roda, amigos. Em termos das odds do jogo, eu não me vou atravessar na odd do Man United. Eu sei que muita gente vai se atravessar na odd do Man United, muita gente vai pegar no que foi o jogo do Man United com o Arsenal. Realmente deixou coisas muito interessantes e acredito que Sesco amanhã já possa ser titular, por exemplo. E até acredito que o Man United leve de vencido ao jogo. Não levem mal o que eu estou a dizer, mas o que eu vi do Man United na pré-época e neste arranque Arsenal foi positivo, há claras melhorias em relação à época passada, sim. Estamos a falar do Fulham, um dos terrenos mais difíceis para se jogar, um Fulham que precisava de mexer um bocado mais na equipa para melhorar a equipa, coisa que não está neste momento a acontecer no que toca ao mercado. O Man United acredito que possa levar o jogo de vencida, acredito no Man United a fazer o mesmo tipo de exibição que fez com o Arsenal, mas a ser mais eficaz em termos de concretização do que queria. E com um Sesco o jogo pode ser bem diferente porque ganha uma referência, ataques móveis na Premier, deixa-me um bocado de pé atrás, mas pondo isto tudo em campo, eu não me expunharia na odd do Man United, sobretudo nesta altura de campeonato, com apenas 2 jogos, não tenho confiança para ir atrás desta odd do Man United, acredito que haja muita gente que vá, mas eu não tenho essa confiança. Gosto muito mais do 0.5 HT a 1.33, até por em questões de termos estatísticos, o Man United teve a perder com o Arsenal, por exemplo, na primeira parte. O Fulham podia ter estado a ganhar e também a perder contra o Brighton na primeira parte, que houve lances para isso. Eu, sinceramente, gosto muito mais desta odd que eu vou-vos dizer. Golos marcados em ambas as partes a 1.71. Estamos a falar de um Man United que realmente mostra alguns sinais de uma clara diferença em relação ao ano passado. Um Fulham que está curto em termos de ataque ao mercado. Um Fulham que mostrou um ou outro apontamento interessante contra o Brighton, mas só realmente fez algo do jogo a partir de um canto. Fulham está ali com algumas dificuldades, Marco Silva vai ter ali muito trabalho para lidar. O Man United que apresentou um outro problema defensivo contra o Arsenal, não gostei do ataque móvel, porque lá está, uma grande mobilidade, uma grande capacidade dos jogadores terem bola e de aparecerem em várias zonas, mas depois, quando se chega às zonas de finalizar, onde precisa-se de presença um bocadinho mais curta, e com a entrada de Sesco notou-se bem a diferença do que pode ser. Acredito que Sesco possa já ser titular amanhã. Pondo isto tudo, repito, até acredito que o Man United possa levar de vencido ao jogo e possa prevalecer, porque nós fomos a comparar as duas equipas. O Man United tem mais do que qualidade individual e quem sabe coletiva para levar de vencido este Fulham. Não me atravessaria na vitória do United. Prefiro, por exemplo, empate ou vitória do Man United a 1.30.
Gols marcados nas partes 1.71 parece-me excelente. Por exemplo, se quiserem empate ou vitória do Man United com mais de 1,5 no jogo, dá uma odd de 1.60, algo que eu acho mais interessante, algo que eu acho muito mais interessante para o jogo, sinceramente, do que propriamente dispor-me diretamente numa vitória do Man United. Continuando por terras agora portuguesas, Famalicão Gil Vicente. Estamos a falar de um Famalicão que vem bem, vem 2 vitórias seguidas, vence em casa o Santa Clara com firmeza, vence fora o Tondela com 1-0. Podia ter tido um dissabor nesse jogo, mas acabou provado por vencido. Um Gil que vence na Madeira 2-0 Nacional e depois um Gil que perde em casa com o Porto. Mas foi um bom jogo do Gil, uma equipa minimamente personalizada, com alguma qualidade, a forma como conseguia explorar às vezes o corredor central, pressionar a saída do Porto. Nós falamos no Famalicão a 2.05, empata 3.01, Gil Vicente 3.98, mais de meio 1.44. Olhando ao histórico do Famalicão, que já vai com 4 golos marcados, um Gil que marcou 2 e sofreu 2, gosto deste mais de meio 1.44. Em termos de confronto direto, o over 1,5 pintou em quase 80% das vezes entre estas equipas. 54% das vezes, metade dos jogos, over 2,5. Eu pessoalmente gosto muito do mais de meio 1.44. Gosto do empate ou vitória do Famalicão. O que já vi do Famalicão, quer com Santa Clara e quer com a equipa do Tondela, deixa-me um bocadinho confiante nesse aspecto. Empate a vitória do Famalicão com mais do e-mail em termos de bet builder, dá uma odd de 1.71. Outra odd que também gosto bastante, apesar de haver um grande risco nesta mesma odd, ok? Portanto, cuidado com esta exposição. Irei-vos falar de gols marcados nas partes a 2.20. Isto está a pegar nos últimos 10 jogos. Está a buscar os 10 jogos ainda da época passada. E se nós formos a ver ainda da época passada, o Famalicão aqui tinha marcado o intervalo. Neste arranque de campeonato marcou 2. O ano passado estava a ganhar 1-0, aqui estava a 0, aqui estava a 0, aqui estava 1-0, aqui estava a 0, aqui estava a 0, aqui estava a 0, aqui estava a 0, não estava a perder 1-0, Deus. Portanto, não há muita tendência histórica, dados estatísticos do Famalicão, a marcar nas suas primeiras partes nos últimos 10 jogos, que ainda vai buscar jogos da época passada, ok? Nós vamos a ver na primeira parte, o médio de gols marcados está over 0.5. Okay? Daí, o próprio mercado do over 2,5 está a 2,40, o under está a 1 e 1.53, mas eu pessoalmente gosto mais do meio 1.44. Empate ou vitória do Famalicão 1.22 também parece-me interessante. Podem conjugar as duas coisas no Bet Builder, dá-vos uma odd no 71. Eu pessoalmente gosto de gols marcados em ambas as partes a 2.23, indo aqui um bocadinho contra o mercado, né, porque a odd está claramente a dizer que não vai acontecer. Pelo que eu vi do Famalicão no jogo e pelo que eu também vi do Gil Vicente nos 2 jogos, que é com o Nacional, que é com o Porto, e do Famalicão, que é com o Santa Clara, que é com o Tondela, acho que vai ser um bom espetáculo no dia da manhã. Podemos ter um jogo bastante aberto, com 2 equipas em busca do golo. Portanto, vou atrás destes golos marcados em ambas as partes a 2.20, vou um bocadinho contra o mercado neste sentido. Braga contra a AVS, para mim há aqui 2 odds fantásticas. Temos um Braga a 1.30, parece-me ajustado, e acho que o Braga irá levar a vencido ao jogo. Empate 5.01, AVS 9.44, mais de meio 1.22, mais de meio 1.75, over 0.5 HT 1.33, também parece-me bem ajustado para o que pode ser a realidade desta partida. Para mim, a odd que eu gosto são 2 odds. Golos marcados em ambas as partes está a 1.73. O mercado está desvalorizado demasiado. A questão do Braga está a meio de uma eliminatória europeia. Venceu por 3-0 com uma equipa de Gibraltar no Algarve. O Braga tanto pode rodar amanhã como pode só rodar apenas no jogo de quinta-feira da próxima semana. Adoro, repito, golos marcados nas partes a 1.73. Eu vou fazer esta entrada já no dia de hoje, para amanhã, vai já ficar no Telegram, porque acredito que esta odd amanhã desapareça, em termos de valor em si. Braga a marcar em ambas as partes 2.08. Gosto muito desta odd também de Braga a marcar em ambas as partes. O Braga teve vindo em crescente, teve 2 maus jogos com o Levski, depois aquilo equilibrou contra a Cluj, já mostraram alguma coisinha. Com Tondela teve um mau início de jogo, mas souberam mostrar a sua mais-valia, 3-0. Com o Alvega também tiveram um início de jogo um bocadinho perro, mas depois rapidamente fizeram um 2-0 e que souberam gerir na segunda parte. Podiam ter sofrido, mas também criaram para marcar e fizeram ainda o 3-0. Uma vitória super dominante na 4-0, não precisa propriamente haver uma grande rotação amanhã no jogo. Pessoalmente, gols marcados nas partes a 1.73 está top. Se acham que o Braga pode rodar ou pode haver aqui um AVS mais perigoso que o que tem sido, não tem. O AVS perdeu com a Arouca 3-1 e perdeu o Casa Pia em casa 2-0 e não mostrou nada. Braga marcar nas partes 2.08. Gols marcados nas partes para mim é 1.73. Parece-me uma excelente odd. Ok, excelente odd. Olha, só para contextualizar, o Arouca já fez 1-0, falamos deste jogo ontem. Barcelona está a perder 1-0 com a equipa do Levante, gol na primeira parte, o que é bom para uma aposta que nós temos no Telegram, e o Benfica ainda está a 0, precisamos de um gol neste jogo. Para mim, volto a finalizar, desculpa. A resumir,
Gols marcados nas mesmas partes no Braga AVS a 1.73 vai ser a entrada em pré ainda hoje no Telegram. Braga a marcar nas duas partes a 2.08 e acredito que na vitória do Braga a 1.30 também cá por surgir. E, espera aí, que agora tinha aqui perdido a questão. O mais do meio 1.22 acredito também haja pelo menos 2 gols no jogo. Pode ser um jogo interessante se não tivermos um Braga, ou se tivermos um Braga muito dominante, mas um AVS com um bloco muito baixo, linhas super juntas, e um Braga não conseguir atacar muito o corredor lateral e o central e acabar muito nos corredores, trabalhar cantos a favor do Braga em live, pode ser de veras interessante se tivermos um Braga a não conseguir entrar dentro do bloco do adversário, Braga a ganhar cantos a favor do Braga. Temos um Braga que não entra logo muito dominante, mas que vá crescendo no jogo ao ponto de começar a criar algo, tentar trabalhar o gol HT, quem sabe o Braga HT também, pode ser também muito interessante. Terminando, Porto Casa Pia, que o vídeo já vai longo, Porto que vem, está com modo de 1.20, empate 6.01, Casa Pia 14.90, mais do meio está 1.57, mais do meio está 1.16, mais 0.5 HT está 1.28, gosto da odd. Porto que vem de 2 vitórias, recebe o Vitória e vence com tranquilidade por 3-0, um jogo mais complicado em Barcelos, mas vence por 2-0. O Casa Pia que teve um jogo mal conseguido, também por mérito do adversário, perde com o Sporting 2-0 e que foi ganhar ao terreno do AVS por 2-0. Aqui não vamos inventar muito do que é roda, gols marcados nas partes a 1.60, gosto da odd. Estamos a falar de um Porto que vem bem, vem moralizado, um Porto que acredita que vai ter o mesmo tipo de pressão e condicionar a saída do adversário do Casa Pia, como fez com o Vitória e como fez em momentos com o Gil Vicente. Um Porto que consegue ser muito matreiro e faz lembrar o Fariola muitas vezes o Amorim nesse aspecto, que é, às vezes o adversário tem um bocado mais de bola, mas é uma bola que o Porto sabe até onde pode conceder para depois atacar o espaço deixado na linha defensiva do adversário. Acredito num Casa Pia que não vai ter uma postura muito diferente daquela com que teve com o Sporting. Um Casa Pia sabe que se pressionar muito alto vai encontrar muitas dificuldades para lidar com o ataque ao espaço do Porto. Borja Sainz, não sabe se joga Samu ou não, pode fazer essa diferença. Luke de Jong não é tão forte nesse ataque ao espaço como Samu já demonstrou ser. Estamos a falar de um PP também, a questão do Alberto Costa no corredor direito. Portanto, gols marcados nas minhas partes aqui a 1.60. Acredito que o Porto vai levar de vencido o jogo, está com o modo de 1.20. O Porto HT está a 1.61. Prefiro esperar, ver como é que o jogo está a ser, deixar o jogo rolar e se tivermos um Porto entrar forte, mas a não conseguir concretizar, tentar ir buscar o gol HT, tentar ir buscar o Porto HT, cantos a favor do Porto. Se quiserem fazer o paralelismo, o jogo do Sporting com o Casa Pia em casa do Casa Pia, a forma como o Casa Pia estava à postura e como o Sporting estava a atacar, deu para trabalhar cantos a favor do Sporting. Aqui pode ser o mesmo sentido de trabalhar cantos a favor do Porto, nessa lógica pode ser interessante, sobretudo se o primeiro gol não surgir de forma rápida e tivemos um Porto ainda a não marcar logo cedo e a tentar ir atrás do resultado. Com o Casa Pia acreditou num bloco baixo, linhas muito juntas, a tentar ao máximo adiar o primeiro gol do Porto. Amigos, estamos conversados. Está feito o vídeo, voltamos segunda-feira com o oposto. Para a semana já temos provas europeias novamente. Se gostam deste tipo de conteúdo, ajudem aqui o canal, deixem um like, comentem e subscrevam. O comentário ajuda imenso no algoritmo do YouTube, já vos disse. Aquele mercado do ambas marcam ou mais 2,5, mybest.bet, já oferi 29 em minúsculas. Excelente mercados de cantos para pré e para live, para golos e para pré e para live. E mercados de jogadores em pré, que a malta gosta muito disso. Bet7, que é a nossa main sponsor, vai fazer 2 anos agora em agosto. Um dos melhores cash outs do mercado e os bet builders que eu falo são sempre lá. Já oferi 99 também, vocês ganham dinheiro em registro só e apenas, só que o registro não precisam depositar nada. Se quiserem experimentar as casas, toda a informação nas minhas redes sociais, Telegram, o canal do Telegram e o grupo Telegram, tudo a informação também nas redes sociais e na descrição do vídeo. Amigos, estamos conversados, vemo-nos no próximo vídeo.